Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 11 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Vejamos o que a palavra nos reserva. Bem, Mateus 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 11, 1. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Mateus 11, 2. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Mateus 11, 3. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. Glórias a Deus. Amém. Mateus 11, 4. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Mateus 11, 5. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Mateus 11, 6. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Mateus 11, 7. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Mateus 11, 8. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Mateus 11, 9. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 11, 10. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus 11, 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira seca, a purificação do templo, Mateus 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Mateus 11, 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Mateus 11, 14. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Mateus 11, 15. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 11, 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Mateus 11, 17. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Mateus 11, 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Mateus 11, 19. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Mateus 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Mateus 11, 21. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Mateus 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Mateus 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Mateus 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Mateus 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mateus 11, 26. Mas, se vos não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 11, 27. Interrogação acerca do batismo de João. Mateus 11, 27. E tornaram a Jerusalém, e, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Mateus 11, 28. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mateus 11, 29. Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e se respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Mateus 11, 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Mateus 11, 31. E eles arrosavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que o não crestes. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Mateus 11, 33. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe explicou: também eu vos direi com que autoridade faço, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 11 do livro de Mateus, que estão aqui na Bíblia Sagrada. Entre o primeiro versículo, Mateus 11, diz o seguinte: a localização de Betfagé não é conhecida, mas devia ser perto de Jerusalém. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Jesus fez muitas vezes esse percurso. Ele ficava hospedado na casa de Maria, Marta e Lázaro, de onde era possível ir a pé até Jerusalém para ministrar. Glórias a Deus. Imagine ter Jesus hospedado em sua casa, fisicamente, naquele tempo era possível. Mas o mais importante é hospedado espiritualmente nas nossas casas hoje, não é isso? Faça isso. Convide Jesus para ser o hóspede, para morar com você em sua casa. Aí você nunca estará sozinho. Nunca você irá morar sozinho. Bem, então vamos ver. Entre os versículos 2 e 8, diz o seguinte: a entrada triunfal em Jerusalém ocorreu na semana anterior à crucificação, com a culminância da oferta do reino. Zacarias profetizou que o rei de Israel viria pobre e montado sobre um jumento. Por causa dessa referência, o jumento tornou-se um animal associado ao Messias. Quando Cristo retornar em glória para estabelecer o seu reino, ele fará uma entrada militar real, montando um cavalo branco. Bem, com relação ao versículo 9, Mateus 11, 9, Hosana era originalmente uma oração na qual o poder de Deus para salvar é invocado, mas evoluiu para um mero grito ou saudação. Em hebraico a tradução diz aqui que significa salva agora. Com relação aos versículos de 12 a 14, diz assim: o significado completo de amaldiçoar a figueira é difícil de discernir. Sua ocorrência, no contexto da purificação do templo, talvez sirva para ilustrar a esterilidade do sistema religioso, o que deveria ser um local onde as pessoas pudessem ser alimentadas espiritualmente. Na verdade, não oferecia alimento algum. Com relação aos versículos de 15 a 17, o comentário é o seguinte: muitos cambistas do templo tornaram-se meros fazedores de dinheiro. Alguns lucravam
com práticas desonestas. O versículo 18 traz o seguinte comentário: o sacerdócio havia se deteriorado em um sistema político no qual o poder era necessário tanto para conseguir um cargo quanto para ocupar. Os sacerdotes não eram mais descendentes de Zadok, linhagem da qual provinham os principais sacerdotes desde o tempo de Salomão até Antíoco IV. O governante que havia conquistado o poder selecionava os sumos sacerdotes. Finalmente, o cargo deteriorou-se tanto que podia ser obtido através de suborno das autoridades do governo. Dessa forma, os sumos sacerdotes, juntamente com os capitães e tesoureiros do templo, eram membros de famílias ricas e influentes, que formavam um pequeno e poderoso grupo na sociedade. Bem, com relação aos versículos 25 a 26, o último comentário diz assim: embora a oração seja o recurso mais poderoso, conhecido pelo homem, ela se torna impotente quando aquele que ora não é capaz de perdoar. Jesus não estava sugerindo a perda da salvação. Dois aspectos do perdão são apresentados: o perdão que traz salvação, um acontecimento único realizado por Jesus na cruz, e o perdão entre os crentes, que preserva a comunhão. As palavras-chave, vosso Pai, determinou esse último aspecto. A posição de um crente como membro de uma família não pode ser perdida, mas a comunhão pode ser quebrada. A segurança de pertencer à família é maravilhosa, mas a severidade com que a falta de perdão é tratada não pode ser negligenciada. Uma compreensão correta do perdão de Deus produzirá em nós a capacidade de perdoar as outras pessoas. Bem, nós encerramos assim a leitura, do capítulo 11 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Bem, enquanto eu segurava essa Bíblia aqui, me passou um pensamento que eu estava segurando algo tão precioso, algo tão valioso, algo que tinha assim um poder, um valor sobrenatural, que não se comparava a nada que existe no planeta, nenhuma casa luxuosa, uma mansão luxuosa, nem um carro do ano maravilhoso, nem as roupas mais bonitas, nem a conta bancária maior que você pudesse ter. Nada disso se comparava, o valor que essa palavra tem. Então, enquanto eu segurava essa Bíblia, eu tive essa sensação maravilhosa, de que essa palavra, ela tem um valor assim espiritual que não se compara ao brilhante, às safiras, aos rubis, às pérolas, às pedras preciosas, que é algo assim mais sublime que nós temos na natureza, A beleza dessas pedras preciosas, produzidas por Deus na natureza, elas têm um valor muito elevado, São anéis, um anel de brilhante, nossa, deve custar muito dinheiro. Então, eu tive esse pensamento aqui, Essa revelação, quando eu li essa palavra. Que essa palavra, ela vale mais do que o maior brilhante que possa haver. A maior rubi, a maior pedra preciosa, a maior pérola, a maior safira que possa ser encontrada. Ela vale muito mais do que isso. Mas por que ela é tão valiosa assim? Me ocorre que ela é valiosa porque ela traz paz no seu coração. Me ocorre que ela é valiosa porque ela restaura as enfermidades da sua alma. Me ocorre que ela é tão valiosa porque ela restaura as enfermidades do seu corpo. Me ocorre que ela é tão valiosa porque ela dá no seu coração a capacidade de pedir perdão. Me ocorre que ela é tão valiosa porque ela capacita o seu coração também a perdoar. Me ocorre que ela é tão maravilhosa
que mesmo quando os nossos sonhos não se realizam, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos com dificuldades financeiras, quando estamos em dificuldades com relacionamentos, quando a nossa esperança está diminuída, né? Quando os sonhos não se realizam, ela nos consola, ela nos traz paz, ela preenche o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Então, por isso que eu acho que ela é tão valiosa assim, como eu acabei de dizer. É um privilégio poder desfrutar dessa palavra, conhecer essa palavra e colocar em prática os ensinamentos, histórias de vida, as experiências maravilhosas que são transcritas nesta palavra. Bem, muitos acreditam que essa palavra não tem nenhum valor, é como um livro qualquer, de física, química, matemática, língua portuguesa ou língua inglesa, ou um livro de geografia, não sei se já citei, e que, como tantos livros também da área de psicologia, de psiquiatria, da medicina, das engenharias, todos os livros, né? Esse é mais um livro para a maioria das pessoas, mas para nós que cremos no poder espiritual dessa palavra, nós cremos que esse livro é um livro único, né? É um livro diferente de todos os outros. E é uma pérola preciosíssima. É o maior presente que nós podemos ter na nossa vida. É conhecer essa palavra, desfrutar dessa palavra, né? E ela é tão maravilhosa que você pode carregar ela para todo canto que você vai. Isso não é muito bom? É verdade. Eu tive uma líder no grupo celular que eu participei, que ela dizia que antes que ela fosse comprar quando ela comprava uma bolsa, ela colocava a Bíblia dela dentro da bolsa. Se a Bíblia dela ficasse, como é que diria assim, bem colocada, tivesse um espaço bom para a Bíblia, e junto com as outras coisas que ela precisaria colocar, então ela comprava a bolsa. É verdade, essa é a melhor companhia da nossa vida, essa palavra. Companheira de todas as horas, de todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de solidão, nos momentos de comunhão, nos momentos de saúde, nos momentos de enfermidade. Ela sempre está ali pertinho de nós. Que bom poder contar com essa palavra nesses momentos, não é verdade? Que às vezes você está enfermo, mas para você ter a oportunidade de estar com o médico, você tem que ir em uma UPA, né? Esperar lá bastante, às vezes algumas horas para ser atendido. E muitas vezes, né, para marcar um outro médico, para dar continuidade a um tratamento, são meses de espera. Hoje, a assistência médica particular também, você vai no atendimento emergencial, mas também é todo um processo de marcação de consultas que não é tão rápido assim, para que você então possa desfrutar da orientação daquele médico. Mas aqui está o médico dos médicos, aquele que nos orienta a todo instante. E é tão prático, não tem nenhuma burocracia. Não precisamos pegar um ônibus ou um Uber, ou ir caminhando. Não precisamos pegar o celular para marcar. Não precisamos esperar horas e horas na fila para receber a consulta. Não precisamos esperar meses e meses para ter outra consulta com outro especialista, né? Estou me referindo aqui à área de saúde, mas isso se aplica a todas as áreas. É tão simples, né? É só você pegar, abrir e começar a ler. Não é verdade? Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.